A juventude pode levar-nos a cometer muitos erros, por inocência e inexperiência, geralmente. Às vezes nos retraímos demais e deixamos de explorar o grande potencial que temos. Outras vezes sentimos uma energia tão grande dentro de si que faz parecer que somos capazes de revolucionar o mundo. E isto é verdade, nós realmente podemos. Mas na juventude ainda nos falta tato e sabedoria para lidar com esse potencial. Daí todas as coisas ditas impossíveis podem tornarem-se promessas fáceis. E aquelas coisas fáceis podem parecer impossíveis. Algumas frustrações e decepções podem gerar-se a partir disto, mas isso não é de todo ruim. A juventude é uma boa escola. Sempre chega o tempo em que você consegue dominar suas capacidades e dar a exata medida às coisas. E você verá que mesmo os teus maiores erros e frustrações se tornarão para ti excelente tesouro no caminho de tua evolução e realização pessoal. Esse é Juventude, de Augusto Branco, e eu escolhi porque eu estou falando aqui com uma pessoa que, para mim, é um exemplo na atuação com a juventude, meu querido irmão, amigo e formado ali bem juntinho, mesma orientadora na análise do discurso, José Ribamar Lopes Júnior, é um exemplo para mim de atuação no ensino, né? Especialmente com a juventude, não só para levar ensino de gramática, né? De discurso, de letras, mas também da formação de caráter, da formação de um espírito investigativo, né? E instigativo. O Ribamar faz isso muito com as pessoas, até conseguiu, pela benevolência dele, me envolver em algumas coisas, e eu agradeço muito por isso. Ribamar, já estou falando até demais, né, Ribamar? Mas a culpa é sua. O Ribamar é o meu candidato ao Ministério da Educação, se algum dia eu tivesse a possibilidade de indicar, né? Então, Ribamar, não é entrevista isso aqui, e eu queria, apesar de eu ter apresentado você bem pouco, você falasse aí o que você considera mais importante da sua formação, da sua experiência, né? Das suas atividades também, já que eu falei dessa atuação importante aí no Piauí, né? Em Floriano, que é onde o Ribamar está, nesse Brasil continental. Obrigado, Ribamar. Eu quem agradeço, Sandro. É um prazer conversar com você. Eu sempre gosto de dizer que sou um paraibano apaixonado pelo Piauí. Já estou aqui na Cidade Verde, como é carinhosamente chamada Teresina, há 31 anos. Sou apaixonado por vôlei, né? Tanto torço quanto jogo. Faz um tempinho que a gente não joga por conta dessa pandemia. E me apaixonei pelo ensino médio. Então, orgulhosamente, eu gosto de me apresentar como professor de ensino médio, né? Geralmente a gente coloca muitas vezes o título na frente, né? Mas eu prefiro dizer que sou professor de ensino médio. Esse é o Ribas. Ribamar, eu sei que você tem uma atuação também, uma pesquisa aí na área de surdos, né? Isso aí também é legal o pessoal saber. O Ribamar se inseriu muito nisso aí, tem muita produção nisso aí. Mas, apesar disso, eu quero focar bastante nessa significativa experiência que você tem no ensino para jovens, né? E aí, tem aquela famosa revista da Caixa Cultural, tem eu lembrei do TEC, mas esqueci do que vem na frente. Fala aí, me ajuda aí. Teve Radiotec? Radiotec, só lembrar da rádio, né? E tem um bando de atividades que está junto aí com o laboratório, que você inclui os jovens na atividade, não é aquela coisa passiva, né? Tem coisas do laboratório que a gente vai olhar lá, a gente fica pensando que o professor vai estar lá conduzindo todo mundo, e tem coisa que você nem aparece. E a coisa acontece assim de uma maneira empolgada e muito bem direcionada por eles. Eu queria que você falasse dessas atividades, como você idealizou, como está sendo conduzida, qual é como é que chama? Vamos falar do sentimento mesmo que você vê desses jovens aí sendo inseridos nessa maneira de educar para além simplesmente de achar que português é só
ensinar regência e aquelas coisas que eu sempre detesto, que é oração assindética, cibernética, que eu acho que não serve para nada, né? A não ser um profissional de letras ali, né? Mas para ensinar, bom, enfim, você já entendeu. É curioso, né? Porque eu não me imaginava atuando no ensino médio. Isso é muito louco. Quando eu fui fazer o mestrado na UNB, né, e a nossa querida Denise Tamaí, parceiraça, né, conversando com ela, eu falava assim, olha, eu não quero voltar para o Piauí. Ela dizia, por quê? Eu falava, porque eu acho que voltar é regredir, então eu achava que tinha que ir para frente. E engraçado que o ir para frente era continuar no Centro-Oeste ou ir para o Sul-Sudeste, né? Então, às vezes, a gente vai subestimando a nossa própria terrinha. Mas ela entendeu que não, olha, você tem que voltar porque você tem que contribuir com a terra que te formou. Aquilo, né, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei, de fato, acho que é por aí mesmo. E aí, quando eu terminei o doutorado, ou desculpa, o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o seletivo da instituição que eu estou. Um concurso, na verdade, né? E passei. E eu imaginava inicialmente que iria dar aula para curso técnico apenas, a disciplina de português técnico. E quando eu já tinha tomado posse, já tinha assinado, já tinha até comprado apartamento, eu descobri que ia dar aula para o ensino médio e não dava mais para desistir. Ok, era o final de 2009, vamos seguindo. Quando foi em 2010, eu Mas, em peguei uma princípio, garrafa, você pensava em desistir se... pensava Ó, completamente, assim, eu entendia que não era o meu lugar o ensino médio. Primeiro várias porque eu lições, nunca hein? Primeiro porque eu nunca tinha tido experiência com ensino médio, né? Não sabia para onde seguir. Toda a minha experiência tinha sido no ensino fundamental, especificamente no sexto e sétimo anos, né? Então era lá onde eu me encaixava melhor. Mas a vida, por algum motivo, me resolveu colocar Floriano no meio do caminho, o CTF, o ensino médio. E aí eu, então, em 2010, porque eu cheguei no final de 2009, era seletivo, inclusive, para seleções de doutorado, então eu não atuei muito lá, né? Então, em 2010, eu resolvi, então, começar do zero e levei uma garrafa PET para a sala de aula. E perguntei aos alunos o que é que eles poderiam fazer com aquelas garrafas. E eles falaram, olha, a gente pode construir vassoura, banco, sistema de hidroponia, etc. Eu falei, então tá, então vocês vão fazer isso e vão construir um Até que vídeo. falaram bastante coisa, né? Aham, Além de botar água para gelar na geladeira. Eu acho que eu falaria só exatamente. isso. Né? E aí então, em 2010, o YouTube não estava bombando, né? Acho que nem tinha tanta repercussão assim, mas eles construíram o tutorial, que hoje quando você quer saber de alguma coisa, quero saber como é que faz arroz, vai lá no YouTube, como fazer arroz, tem alguém te ensinando. Para Então eles tudo, né? fizeram o tutorial. E assim, eu subestimei mesmo, não vou mentir, e foi um cala-boca incrível. E eu entendi, legal. A pedagogia de projetos pode ser um caminho que vai me ajudar nesse processo de leitura, compreensão, análise linguística, né, produção de texto. Então foi a partir dessa experiência com a garrafa PET que surgiram os outros projetos. Isso foi no E primeiro dia, Ribamar? isso foi no primeiro mês de aula de 2010. Caramba! Que bom que você E não foi passou assim um semestre ou 2 anos nessa desilusão. A muito não, não, custo eu encontrei, você foi um sortudo. foi rápido. E aí foi quando surgiu o primeiro projeto, de fato, que foi o Pipoca Cultural. Eu observava os alunos comentando sobre filmes e lendo, né, algum outro livro. Eu perguntava, mas você gosta de ler? Eu gosto aqui. Foi alguém que me indicou. Que legal. Mesmo sabendo que o nosso departamento não tinha biblioteca. Tanto é que o Pipoca Cultural está chegando no seu 11º ano. É o projeto mais antigo. É E desde aí foi um 2010, projeto então, né? Já são 11 anos. 11 anos, exatamente. Caramba! Então, o primeiro projeto mesmo, de fato, foi o Pipoca Cultural. E aí, quando foi em 2015, caiu nas minhas mãos, eu acho que eu estava num evento, um livro sobre rádio escolar. Falei, rádio escolar, comunicação, que legal. Eu devorei o livro, assim, 2 dias. Falei, vou colocar uma rádio lá no meu departamento. E aí fui perguntando aos alunos quem tinha experiência, quem sabia editar programa de áudio, né? Naquela época a gente fazia, na verdade, podcast, que hoje está na moda, né? É, Nós abandonamos o podcast, fomos para o YouTube, mas começamos como podcast, porque a gente usava o SoundCloud, né? Só que não tinha muita adesão, porque
o aplicativo ocupa muito espaço no celular. Então, os alunos preferem o celular para fotos do Sim. que para baixar um aplicativo para ficar ouvindo uma rádio, né? Mas a gente foi insistindo. E aí, quando foi em 2015, surgiu a TV Radiotech. Então, já são 6 anos. Então, foi assim que a gente migrou, né? Saímos do SoundCloud e fomos para o YouTube. Aí já tinha menino que sabia editar vídeo, né? Já tinha mais conhecimento dessa coisa de vinheta. Eu sempre só conduzindo, né? Eu entendo que eu sou aquela pessoa que pensa as ideias, que vai conduzindo, mas toda a execução, para mim, ela tem que partir do aluno, né? Eles, de fato, são os grandes protagonistas. E mais para frente, né, especificamente em 2019, e agora eu estou na dúvida, não, 2018, que acho que foi quando a CAIS começou, eu fiquei pensando como é que o terceiro ano poderia contribuir melhor, que contribuição poderia dar para o terceiro ano. Fiquei pensando, eu acho que os alunos não conhecem a sua região, não conhecem a cultura, não conhecem a arte que é desenvolvida no estado, ou na cidade, né? A Por história mais da que própria cidade, né? a história da própria Porque cidade. a CAIS trata muito disso, né? Também. Até para orientar nosso telespectador, né, quem vai assistir, Floriano fica a 240 quilômetros de Teresina, que é a capital. E Floriano tem um segundo maior teatro a céu aberto, onde tem a encenação da Paixão de Cristo, né? Caramba. Só perde para Nova Jerusalém, em Pernambuco. Eu Sim. falava, gente, mas qual que é a repercussão, né? Ou como que esse teatro, como que Então, esse a que grupo tem de, aqui em Brasília, em Planaltina, é menor do que a daí. se eu não me engano, sim, ou se alguém puder depois corrigir, mas se eu não me engano, a de Floriana é a segunda maior do país, E né? pelo Perde só jeito para Nova. tem pouca divulgação, então, né, Ribamar? Só porque é uma cidade do interior do Piauí, talvez. Exatamente. E aí eu comecei a perguntar para os alunos se eles já tinham assistido. E eles falam: olha, professor, infelizmente a encenação é na Semana Santa e a gente aproveita a Semana Santa para voltar para as nossas casas, porque muitos dos alunos são de outras cidades circunvizinhas, né? Aham. Umas 30 mais ou menos. Então, eu até fiquei pensando depois, eu acho que a encenação de Floriano não deveria acontecer na época da Semana Santa, mas talvez uma semana antes para que a população, né, pudesse assistir, enfim, eu fico pensando sobre isso. Especialmente os Mas alunos que não. não tem oportunidade. Então eu fiquei Sim. pensando como é que aquele teatro, toda aquela encenação repercutia na sociedade. Eu falo, será que os alunos já assistiram? E quando eu fui perguntar para os alunos do terceiro ano, muitos não conheciam, né? É muito engraçado isso. Tanto que a primeira edição, se eu não estiver enganado, fala sobre teatro, justamente para que eles pudessem conhecer o teatro, né, esse teatro céu aberto aqui de Floriano. E aí foi isso que me fez surgir a Peraí, ideia de nesse, uma nesse revista teatro céu cultural. aberto, então, não é só a encenação da paixão. Tem outras atividades também. Não, então, é porque assim, é um grupo chamado Scarlet, né? Hum. E aí ele tem lá toda uma estrutura de ensaios e tudo mais, e atrás tem um grande terreno que estão todas as partes que tem da encenação. Aham. Então, é um grupo já consolidado, acho que eles têm quase 25 anos ou mais. Então, eles fazem essa encenação há muito tempo. Mas o teatro que tem lá, ele serve apenas para isso. Eu não posso dizer Entendi. agora, né? Não vou cometer esse equívoco, se eles já fizeram outras apresentações. Quando eles têm outras apresentações, eles usam um teatro que tem na cidade chamado Maria Bonita, que fica no Cais da Beira Rio. Que Entendi. foi uma outra coisa que eu também ficava pensando, né? Eu gostava muito de Alcais, né? Quando era bem mais tranquilo, né? Porque a violência aumentou muito. Eu ficava pensando se os alunos conheciam aqueles prédios antigos que estão fechados, se eles já tinham ido ao teatro. Então, a revista Casa Cultural surgiu de uma maneira assim muito despretensiosa para fazer com que os próprios alunos pudessem conhecer a sua cultura. E mais do que isso, era uma tentativa de produzir textos que eu entendo que é difícil você trabalhar em sala de aula para uma prova. A reportagem, por exemplo, né? Como que eu vou trabalhar a reportagem para fazer ele produzir um texto de 30 linhas, considerando que o processo de construção de uma reportagem é objetiva, você ir até a fonte, conversar com as pessoas, fazer anotação, registro. É uma produção de texto bem específica, né, Ribamar?
E que Então, envolve outros textos. exato. Então, no espaço da sala de aula, isso fica até inviável. Então, Sim. pensei, então, é melhor eles vivenciar essa prática de um jornalista, por exemplo, consequentemente, conhecer um pouco sobre a cultura da cidade e, a partir daí, produzir em texto. E aí eu me surpreendi, porque a aceitação e a adesão dos alunos foram de imediato, e o quanto que, quando eles vão pesquisar sobre as pautas que eles selecionam, né, o quanto que eles aprendem. Eu acho que isso é o que conta muito mais do que aquele conhecimento tradicional que a gente fala tanto. Então, eu tenho muito orgulho, né, da revista Cais Cultural, é um projeto que eu gosto imensamente. São 16 edições, são 4 anos, e você que acompanha desde o início e acompanhando o processo de revisão, que é um trabalho fenomenal, né? E mais do que isso, assim, o quanto que é perceptível o engajamento dos alunos, ainda mais É, porque se antes eram 4 folhas, né, 4 páginas, melhor dizendo, hoje são 12. E sim. esse aumento é por conta do engajamento dos alunos, né? É. Eles naturalmente foram escrevendo, então não tem como cercear isso. Vamos falar, Ribamar, isso, já que a gente falou da revista, quais são as partes da revista aí? Vamos ver se eu me lembro. Tem uma entrevista com uma personalidade da cidade, né? Então, geralmente, A nas entrevista eu edições, sei que sempre tem. sempre tem entrevista. Uhum. Geralmente são 2 reportagens, uma entrevista, são 3 sinopses, né? Dicas de livro, filmes e seriado, Uhum. em o editorial. Toda essa Sim. produção é feita pelos alunos. Mas algumas edições, elas sofreram modificações porque dependia muito da temática, né? Então, eu me lembro muito, por exemplo, das 2 últimas, né? É das A, poesias, né? da pandemia, que é falar sobre 7 artistas piauienses, como que eles estavam sobrevivendo, né, em tempo de pandemia. Sim. E a última, que a gente só fez 2 entrevistas, uma com um poeta piauiense, uma outra com uma poeta mineira, que é parceiraça do laboratório, que é a Annelisa Ribeiro, e enchemos de poesia, de Foi. esperança com textos dos próprios alunos, né? É. Então, assim, a cada edição vai mudando. E a próxima edição será sobre os centros culturais do estado do Piauí. Esses prédios que você falou, que eles talvez não saibam. Sim, mas a Secretaria de Cultura do Estado investiu muito nos municípios, em vários municípios, de criarem centros culturais, para que tenham oficinas de violão, de artesanato, tem sala para palestra, né? Tem sala de dança. Então, é mostrar esses centros, né? Por exemplo, Floriano tem um que já foi até tema de uma das edições. Aham. E aí, Teresina, é, Amarante, Bom Jesus, Jerumenha, que é uma cidade que fica bem próxima, que é a cidade mais antiga, acho que uma das mais antigas do Piauí, que fica pertinho de Floriano. Então, às vezes, o aluno é daquela cidade, mas não sabe que tem aquele espaço da cidade que pode ser usufruído pela sociedade. Então, a Sim. gente escolheu 12 centros culturais que tem no Piauí todo, de norte a sul, e aí eles vão remotamente conversar com as pessoas e poder mostrar esses espaços. E o restante da escola consome a revista também? Os outros professores, os outros alunos que não fazem parte, ou até gente de fora da escola? Como é que está essa recepção aí? Olha, uma pergunta espinhosa. Na verdade, santo de casa não obra milagre, né? É, Infelizmente, né? Mas assim, o que é mais importante, a universidade ela fez a impressão de 14 edições. Não fez das 2 últimas porque a gráfica da universidade estava parada por conta da pandemia, né? Então é importante a gente reconhecer isso. uhum, E o quanto que as pessoas ainda estão presas ao papel, né? E assim, e tá tudo bem. Assim, as pessoas, quando eu falo da revista, elas sempre perguntam, tá, mas tem versão impressa? Quanto custa? Eu falo, não, gente, é tudo de graça. Né? Então, a gente está hoje numa labuta para fazer com que as pessoas busquem ler digitalmente. O meu projeto é a gente fazer a revista digital, né? Criar um aplicativo para disponibilizar a revista via aplicativo, que eu acho que é mais fácil, né? Enfim, do que essa coisa do PDF. E um projeto ainda maior é fazer vídeos, né? uhum.
áudios, enfim, incrementar, mas infelizmente falta uma coisa fundamental que é recurso. Pois Mas é. respondendo o que você está me perguntando, há um consumo, sim. Eu sempre tenho um cuidado, né, de divulgar, tanto nos eventos que eu participo. Então, toda vez quando a gente ia para um evento, a gente naturalmente sempre monta uma sacolinha com os nossos produtos, o que a gente produz. Então, a gente, todo final de apresentação, né, distribuir para as pessoas. A gente encaminha por e-mail, pelos correios, quando pedem também. Já vi professores de outros lugares pedindo. Legal. Então, há uma divulgação, mas santo de casa não é um milagre, né? Infelizmente. Eu acho que era um material até que a prefeitura ou a Câmara de Vereadores iria gostar de conhecer. Não sei, você já deve ter feito isso. Olha, Coisa. acredita que não? Tá aí Rapaz, uma então boa faça. ideia. Claro, acho que a prefeitura ia gostar de ver, porque A vocês única coisa que estão eu fiz, divulgando a desculpa, história da cidade. Eu já li muita matéria, né? Talvez o pessoal tenha curiosidade de saber. As reportagens têm a ver com a história da cidade e tudo mais, sim. das cidades ao redor, Teresina, do próprio estado também, né, Ribamar? Olha, eu tive o cuidado de levar todas as edições para o secretário de Estado da Cultura, mas eu não tive retorno. Eu confesso que isso me deixou desanimado. Não, esses caras às vezes chega lá e bota na gaveta, né, e tudo. Se você tem que pegar Eu fui lá alguém que se pessoalmente, encante, né? né? E aí entreguei todas as edições, inclusive a de Bom Jesus, que é de onde ele é, Ó, mas eu não tive nenhum retorno. E eu confesso que isso me frustrou na época, né? não, Eu fiquei mas meio quieto, mas eu vou insistir, eu acho que é o secretário é o importante. mesmo, porque essa gente É muda o tanto. mesmo, é o Quem, mesmo. quem sabe, ó, ser prefeitura ia gostar de ver. Os É vereadores, dá para todos, sabe? Não deve uma ser boa ideia. muitos, deve ser muitos, 8, 12, sei lá. Enfim, Deve ter uns 18, eu acho. olha isso Vou tudo. organizar um kit para mandar para eles. Eu acho que vale a pena sim, precisam conhecer. Verdade. Ribamar, como que você faz uma relação aí, vamos falar assim da área que a gente trabalha, né, a análise de discurso. Você faz alguma relação disso com o trabalho com jovens? Se isso tem alguma aceitação, se você já conseguiu fazer alguma tarefa que eles pudessem usar alguma ferramenta de análise de discurso, porque eu acho isso muito interessante, especialmente quando você trabalha com quem está, né, começando aí esse aprofundamento, né, na questão de buscar semântica e tudo, né? Você sabe que eu gosto muito da questão de seleção lexical, escolha de palavras ali, né? Intertextualidade, essas coisas ali. E eu não sei se você já chegou a trabalhar isso com eles, se tem alguma aceitação, o impacto que eles têm com relação a quando a gente explica esse tipo de coisa. Que eu trabalhei a análise de discurso, mas já era a universidade, né, com aqueles alunos da UNB de Ceilândia, que era um curso de saúde. Eu fiz até uma disciplina lá, análise do discurso da saúde. E foi bem legal que eles selecionavam propagandas, sabe? Folhetos e tudo, e faziam análise daquilo de acordo com as coisas que a gente mostrava lá dos nossos teóricos. Foi bem bacana o resultado, para quem não está mergulhado especificamente em análise de discurso. Eu queria que você falasse dessa impressão com relação ao pessoal do ensino médio, né? Não sei se você trabalhou isso, mas eu acho que você já tinha falado que sim. Tomara que sim. Então, são dois caminhos, na verdade, né? O primeiro é que eu entendo que eu sou a própria análise curso crítica na prática. O fato de fazer projetos buscando inclusão, protagonismo dos alunos e emancipação é tentar mudar o contexto em que eu estou inserido, né? Uma Então, coisa que eu acho legal, Ribamar, na análise do discurso é dar voz a quem não tem a sua voz aparecendo, né? Então, aí, exatamente. isso que é. Quando você falou de emancipação, eu lembrei desse particularzinho. Isso. Então, eu gosto de dizer que faço ADC na prática. O LPT, né, o Laboratório de Leitura e Produção Textual, é ADC na prática, né? É a tentativa, ou já, porque já são 11 anos de laboratório, né? Então, já está Ah, é uma consolidado, realidade, né? já é uma realidade. E o quanto que os alunos, de fato, né, são multos, né, quando eles chegam no primeiro ano do ensino médio, quando saem no terceiro ano. Ser meu bolsista também acaba tendo vamos dizer assim, uma duplicidade nessa questão, porque eles vivenciam outras possibilidades, né? Eles viajam comigo, eu levo para eventos, eles escrevem, então o acesso também acontece de outra maneira.
Uhum. E dentro da sala de aula, em algumas atividades, eu busco trabalhar isso, mas eu não digo para eles que isso é análise crítica. Então, posso dar dois exemplos bem simples. Na construção de notícias, por exemplo, que é um conteúdo do primeiro ano, que a gente faz a relação entre crônica e notícia, quando a gente vai analisar as notícias, né, para perceber como que o jornal apresenta as pessoas, por exemplo, eu faço um exercício de fazer eles perceberem as escolhas das palavras. Então, e eles conseguem perceber que quando você é, faz referência, até pode ser chavão isso, enfim, mas quando você faz uma referência a uma pessoa negra que comete um delito, há um conjunto de palavras que é muito diferente quando são pessoas brancas que cometem delito. Então, eu sempre falo para eles perceberem, né, esse jogo que a mídia vai fazendo de palavras. Ou até mesmo a questão política, porque eu acho que é importante discutir política em sala de aula. Então, quando você se refere a um grupo, né, de uma determinada ideologia, quais são as palavras que estão ali, né, sobrevoando aquele contexto em relação a um outro grupo que tem uma ideologia diferente. Então, minimamente, eu gosto de dizer que trabalho nesses exercícios. E um outro é quando eu gosto de fazer os alunos discutirem sobre self, por exemplo, né? E que eles vão, então, fazendo uma reflexão sobre o que é que eles desejam. E acho muito engraçado como que eles se avaliam nesse processo, né? Como que eles se enxergam, ou como a sua identidade, né, que ele projeta para o futuro, ela é construída. Então, eles usam de metáfora, né, eles escutam umas palavras. Eu também gosto de discutir coisas polêmicas, como discurso de ódio, preconceito, e gosto de saber, né, verificar com ele quais são os discursos, vamos dizer assim, né, que eles conseguem vislumbrar nos textos que a gente lê. Então, eu gosto de dizer que trabalho ADC nesses dois caminhos. Fazer na prática em ser o próprio, né, ADC em si, com um laboratório, e em alguns exercícios, mas sem dar nome. Né? Dizer que isso é escolha lexal, que isso é Sim, interespecificidade. Né? Mas eu acho importante. E, inclusive, tenho buscado, nas minhas últimas falas, assim, mostrar alguns exemplos, e eu até quero agora sumarizar, assim, escrever, uhum. mostrar que é possível, né, dentro da sala de aula, trabalhar com análise crítica. Sumarizar foi ótimo, viu? Ribamar, eu acho que assim, a gente às vezes tem dificuldade, né, de fazer. Quando eu digo a gente, eu estou falando assim, essa categoria de acadêmico, de gente que está na academia e tal, e a gente já conversou isso muito particularmente. Você deve se lembrar de eu falando, a gente fica muito preocupado em classificar as coisas teoricamente e acaba não tendo habilidade para passar de uma maneira palatável, de uma maneira compreensível, de uma maneira degustável para as pessoas, aquilo tudo que a gente mergulhou de maneira teórica para que elas possam receber esse conhecimento que a gente teve, né, de maneira que isso seja prático na vida delas. Porque você não está formando um analista de discurso, você está levando a prática da análise de discurso para que isso seja uma ferramenta para a vida deles. Eles não estão indo para a sua sala de aula para se formarem analistas de discurso, como nós estivemos na sala de aula na universidade, na pós-graduação, stricto sensu, que chama. Né? Então, a gente tem que ter essa habilidade, e é muito difícil. É muito difícil. Tem gente que mergulha tanto no campo teórico acadêmico que o cara é ótimo para escrever, né? Às vezes é ótimo para dar uma palestra, mas às vezes também não é, só é ótimo para escrever, para pesquisar, e vai para a sala de aula, é um horror. Você sabe disso. E quando a gente se forma, a gente presta um concurso e a gente vai ser professor, a atividade principal daquele indivíduo é dar aula, é ir para a sala de aula e se organizar com os alunos de uma maneira daqui ele tem a habilidade para isso, daqui os alunos sabem, ele tem que saber. Às vezes uma turma não responde igual a outra, né, Ribamar? Sim, Você isso é falou que o verdade. pessoal que estava fazendo a CAIS, essa turma não está igual a outra e tal. Depois veio uma outra que foi melhor ainda. Então, o cara tem que ter aquela habilidade, aquela sensibilidade na sala de aula de saber lidar e passar para as pessoas de uma maneira que elas possam absorver isso aí. Quando a gente estiver dando aula lá no doutorado, o pessoal que está se formando na análise de discurso, a gente vai na teoria, né? Aí é outro campo, né? É outra maneira. É como eu Mas olha, falo... Sim, desculpe.
Mas até mesmo na pós, eu acho que essa vinculação para o ensino é importantíssima. Ah, sim, E é, claro. inclusive, a minha briga, né? Eu faço parte do programa de pós-graduação em Letras, da UFP, Universidade Federal. Em todas as minhas disciplinas, as pessoas acham que eu vou ministrar a disciplina de análise de curso. Eu nunca escolho essa disciplina, eu sempre escolho disciplinas que eu posso fazer reflexões sobre o ensino. E sei que as pessoas não gostam, mas essa é, é isso que eu entendi que deveria, né, adotar como forma de trabalho, porque eu Uhum. estou nos dois extremos, né? Eu estou na educação básica e estou na pós-graduação. E eu observo que não existe uma conversa entre a universidade e a educação básica. Ou se existe esse diálogo ainda está muito quebrado, né? Então, Sim. nas minhas disciplinas, desde 2017, eu estou no programa desde 2016, mas desde 2018, quando eu adotei essa postura, né, de pegar a disciplina que eu puder discutir ensino, eu tenho feito, né, as pessoas refletirem. Sobre E isso. aquelas pessoas que são do núcleo mais duro, vamos dizer assim, que fazem pesquisas mais bibliográficas, né, que não tem muita relação com o ensino, se incomodam, claro, mas essa é a minha proposta. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ser parceiro da escola. Eu queria, sobre isso, comentar uma outra coisa que me incomoda. Eu acho que a academia está virando fiscal da educação básica. Eu estava na última seleção Sem participar dela, né? e muitos dos Esse é projetos um é grande problema, né? verificar se o professor está trabalhando gramática, se o professor está fazendo as coisas da BNCC, se o professor está fazendo isso, se o professor está fazendo aquilo. Eu fico me perguntando, por que então você não faz um projeto para ajudar o professor a trabalhar a gramática, a trabalhar a BNCC, a trabalhar a oralidade, ser parceiro, porque ficar criticando o professor, muita gente já faz isso, você vai ser mais um. Então, acho que a gente não tem que ter esse papel, né? A gente tem que ser parceiro do nosso colega. É verdade. Eu acho que, assim, eu ia até fazer uma pergunta a você. Você acha que isso tem a ver com esse elitismo de, assim, eu vou me formar e vou dar aula para a universidade? Quer dizer, não, igual você até antes pensava, né? Ah, não quero dar aula para o ensino médio, né? Eu, às vezes, penso, eu não vou ter habilidade para isso, né? Então, realmente, não é é mais fácil, porque você está lá com aquele cara universitário, você está dando conteúdo, você sabe qual é o que ele sabe, o que você espera dele. Se ele não fizer, você dá nota e acabou. E no ensino médio, não, você tem É outras formação, inserções, né? né? Formação de caráter também, de um espírito de estudante investigativo e tal. Claro que nem todo mundo é igual, nós não vamos fazer pessoas ali padronizadas, né? Mas assim, Sim. levar um direcionamento, né? Tal. Mas eu Será que tem acredito a que ver com sim. isso? Eu acredito, pelo menos aqui no Piauí, existia muito essa cultura de que se você fez mestrado e doutorado, para que você vai voltar para a educação básica? É um crime, né? Eu vi muito disso, né? Sim. Assim, a gente vai reproduzindo isso também, infelizmente, né? Mas assim, que bom, por exemplo, eu tenho muito orgulho, né, de me apresentar, como falei no início, de ser professor do ensino médio mesmo. Sim. Tanto é que em 2012, eu já estava no meu terceiro ano de doutorado, mais uma vez a Denise me salvando. Eu falei, gente, eu não quero mais saber de educação inclusiva, eu quero pesquisar sobre ensino médio. Aí ela me disse o seguinte, E você já estava com a termine... pesquisa andando, né, Ribamar? Não, já tinha coletado todos os dados, eu Ah, estava em crise, na verdade. E é isso que ela disse, olha, termina o seu doutorado. Quando você terminar o seu doutorado, você vai poder pesquisar o que você quiser. E dito e feito, defendi em 2013. Com 8 meses, eu submeti um projeto para o CNPq de uma pesquisa sobre letramento do ensino médio e foi aprovado com financiamento. Ou seja, eu mudei totalmente o meu direcionamento porque eu já estava envolvido com o ensino médio, né? sim. Então é isso. Então vai seguindo que uma hora você vai poder se encontrar, né? E que bom que eu me É, encontrei. as linhas de pesquisa vão chegando, né, até você, assim, a que você está fazendo, e as coisas vão descortinando, né? Eu queria até lembrar, Ribamar, quando eu dei um exemplo aí de pessoa, acho que você não chegou a conhecer, nós tivemos uma professora no nosso departamento lá da UNB, se chamava Lúcia Lobato. Acho que você, pelo menos de nome, Eu deve só li, conhecer. mas Sim, conheci ela pessoalmente a era da Gerativa, né? relativa. E eu tive aula com a Lúcia Lobato.
né? Uma vez uma pessoa falou, ela já faleceu, né? Uma vez uma pessoa falou que a Lúcia Lobato não era uma pessoa simpática e tal. Pois, Ribamar, eu tive aula na sala de aula com ela, foi uma das professoras mais brilhantes que eu já tive. E eu estou falando de professora em sala de aula, explicando aquilo que ela estava dando, sabe? Era espetacular. Aí eu disse para a pessoa, olha, ela está aqui para dar aula para a gente, para passar esse conteúdo, ela não está aqui para ser minha amiga, sabe, para sair comigo, para tomar um café, não é nada disso. E do que ela veio fazer aqui para mim, ela foi uma das melhores com quem eu lidei na universidade. Né? Outros também, tem muitos outros exemplos, mas quando estou falando especificamente da Lúcia Lobato, espero que ninguém fique chateado, porque tem muitos outros exemplos para eu dar. Né? É que eu me lembro dela, porque a Lúcia Lobato era uma pessoa que eu falava assim, a Lúcia Lobato escrevia bem, era uma boa pesquisadora e dava aula na sala de aula bem. Né? Eu lembro que ela colocou uma das orientandas dela para conduzir a aula, e depois ela ia chegar lá, né? Você faz muito isso, né? E não estava legal, a gente fazia pergunta, a menina se enrolava, porque gerativa para nós tem, né, umas questões aí, né, com relação aos exemplos para mim, porque eu aprendi muito, Sim. a gerativa me ajudou muito na questão sintática. Eu tenho muito a agradecer com relação à minha análise sintática das frases, dos períodos, né, por causa daquela árvorezinha que a gente aprende tudo, eu acho muito espetacular. E aí, quando ela chegou na sala, as mesmas perguntas que a gente fazia para a menina, por uma falta de experiência, né? Ela, pum, falou, a gente olhava um para o outro e falava assim, caramba, ó, a luz. E ela foi uma das professoras que eu dou exemplo assim de, ó, pesquisava bem, escrevia bem, publicava, tinha seus projetos de pesquisa e na sala de aula também ela conduzia bem. Então, tinha gente que tem professores, e você sabe disso também, não estou exagerando, que está preocupado com publicação, às vezes um monte de livro que fica lá empoeirando na biblioteca, essa é uma outra crítica que eu faço também, você sabe disso. Tem seus vários alunos ali nos projetos de pesquisa, chega na sala de aula, faz de qualquer jeito. Infelizmente, né? E essa condução sua, não só nos projetos, Ribamar, nas publicações também, que você tem um montão, mas também nessa sua preocupação de levar para alunos, e não só para alunos da universidade, mas do ensino médio, que está formando caráter, não só como pessoa, mas como também estudante e um futuro acadêmico. Isso é que eu acho brilhante, e por isso você é meu candidato ao Ministério da Educação. E eu sempre gosto de dizer que no dia que eu me cansar de fazer projeto, de estar na sala de aula, de me reinventar, eu quero que o diretor, seja lá quem for na época, me deixe lá quietinho no laboratório, porque se eu não estiver dando contribuição na sala de aula, né, que acho que não vale, né? Não vale a pena continuar ali. Algumas coisas escritas são boas, algumas coisas de pesquisa são boas, mas quando o cara passa num concurso para professor, a essência dele é lá na sala com os alunos. Sim. Sabe? Então, é isso que eu me preocupo. Isso que eu me preocupo. Ribamar, por fim, né, a gente está aqui com um tempo bem bom. Eu sempre falo que o tempo é pouco, mas a gente tem que, né? Eu queria que você falasse dos desafios que você encontra aí, nesses caminhos aí, os caminhos de esperança, né, para trabalhar a gramática nessa formação dos jovens. E aí, falar um pouco especificamente de gramática, para que não ficasse, todo mundo acho que já percebeu, que seu foco aí não é só, né, vírgula, oração assindética, cibernética, conjugação de verbo, né, mas é muito mais do que isso, né, preparar essas pessoas, mesmo dentro do ensino da gramática, para uma reflexão de vida, para uma preparação também, uma outra coisa que é importante para o mercado de trabalho. Você consegue juntar isso tudo aí e ver que caminhos de esperança, de direcionamento você consegue ver nessa atuação em sala de aula? Olha, essa é uma das principais reflexões que, inclusive, o Marcos Massionilo, né, que é o editor da Parábola Editorial, faz quando ele vai para Floriano fazer a oficina com os alunos. Ele fala assim, olha, Ribas, os meninos precisam de uma oficina de gramática. Ele fala isso, né? Uma oficina de escrita. Inclusive, ano passado, em 2020, quem estaria em Floriano era o Carlos Faraco, para fazer uma oficina com os alunos do ensino médio. Mas, infelizmente, né, a pandemia colocou por água abaixo todos os nossos planos. Então, assim, depende muito da atividade, depende muito do projeto, depende muito do momento, né? Assim, porque lá no nosso departamento,
a gente tem o clássico professor de português e o clássico professor de redação. E parece que as duas coisas não conversam, mas deveriam conversar, Deveriam, né? né? E Até atualmente a porque, professora... Ribamar, para escrever bem, tem que ler bem. Isso. Né? Nós E aí, temos um sério problema de interpretação de textos. Eu falo interpretação de texto assim, mas você sim, que se sim. enfiou muito mais em letramento do que eu, aliás, eu não me enfiei em nada, eu só fiz algumas aulas por obrigação. Mas você sabe dessa história de, né, ler é Então, a muito mais do gente, que juntar B com A e fazer bar. Né? sim, a gente recebe alunos com deficiências, assim, absurdas, né? Do ponto de vista, por exemplo, da escrita ou até mesmo da oralidade. O LPT não vai resolver, né, todos os problemas, né? O professor Ribamar também não. Mas a gente tenta, dentro daquilo que a gente propõe, né, nos projetos e nas atividades de sala de aula, um momento de reflexão, inclusive, da própria língua. Eu acho que isso é fundamental, né? E, por exemplo, eu gosto muito quando o aluno, de uma maneira muito autônoma, né, busca um caminho diferente para produzir um texto. Às vezes você dá um comando e ele vai lá e te apresenta de uma outra forma. Eu acho isso importante. Mas eu, particularmente, defendo que em determinados momentos, essa questão, por exemplo, da gramática, que acho que aí você está querendo comentar, eu acho que ela tem que ser verticalizada mesmo, ela não tem que ter acesso. Eu não estou dizendo que ele tem que ter acesso a todas as regras, porque eu acho que tem coisas que não Uhum. são necessárias, né? Quando você estava falando das orações e tudo mais. Mas eu É, acho que minimamente a estrutura, essa organização, ele tem que ter acesso. E falta isso. Esse é o momento que eu... eu acho que isso equivale, Ribamar, ao que você falou de quando você ensina análise de discurso. Eu não mostro tal da teoria, mas assim, Sim, né, eu acho que um pouco disso. Tem coisa lá que o cara se preocupa muito. Eu gosto muito desse exemplo das orações assindética, cibernética. Nem tem cibernética, né? Mas é que às vezes eu me livro tanto disso que eu realmente eu não uso isso. Sabe? Eu sou professor de português, trabalho em português em outros já sequências, não uso isso. Eu acho muito mais valioso, já que a gente estava falando da gerativa, a tal do sintagma, né? Tal coisa, sintagma nominal, sintagma verbal e tal. É sim, claro, a gente falar sintagma para eles não tem, né? Mas isso deixa muito mais fácil ele organizar a frase dele sintaticamente, colocar até uma sim. vírgula e tal, né? Do que essa coisa de oração sindética, cibernética e tal. Eu concordo muito com isso. E aí, tanto é que, por exemplo, e aí acaba que essas coisas se desfazem quando chegou o Enem, né? Porque o Enem é Uhum, uma coisa meio mecânica que diz assim, você tem que ter uma conjunção entre os parágrafos e entre exato. os períodos do parágrafo. Então, a galerinha vai ensinando, né? Bota um modelo, deixa lá as lacunas só para o indivíduo preencher. Aí fica difícil, né? E É, aí eu porque fico se você não lá. ensinar disso, o cara escreve bem, mas chega lá na hora, aquele mecânico ele não sabe, toma pau no vestibular, o problema é seu. Aí alguém vai lá na ouvidoria e diz, olha, o professor Ivamar não está dando aula de É redação, claro, é claro. fazendo só projeto. É, pois é. É muito louco isso, né? Então, assim, acho que a coisa que eu mais tento fazer hoje, né, inclusive eu este ano organizei um documento, está lá no site do laboratório, né? Chama-se Organização Didática, explicando que os projetos que eu executo, né, dois por série, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, tem tudo a ver com os parâmetros curriculares, com as diretrizes do ensino médio, com a BNCC, né? Eu tenho um amigo, o Valdo, que fala que eu estou 8 anos à frente da BNCC, porque enquanto a BNCC é de 2018, né? Então, eu já fazia o que a BNCC está preconizando hoje há muito tempo. Sim. E todos os projetos envolvem leitura, análise linguística, produção e etc. Então, o meu caminho é mostrar para o aluno que esse circuito que ele faz, né, passando pelos projetos, pelos gêneros que a gente estuda, ele também está adquirindo habilidade de leitura, habilidade de escrita, ele está aprimorando o conhecimento de gramática que ele já tem, né? Porque se Uhum, ele é uhum, falante do português brasileiro, então ele tem claro. domínio dessa estrutura É. e Vai que adaptar isso a uma parece norma padronizada, vamos dizer assim, e que né? parece que, né, que a escola ensina uma outra coisa que está distante do que ele vivencia fora da escola. Eu acho que o nosso horizonte tem que ser mostrar para o aluno que aquilo que vivencia na escola também ele vivencia fora dela. E não que são duas coisas, dois mundos separados. Muito bem. Eu acho que a pessoa, quando chega para estudar a língua portuguesa, assim, na sua
na sua norma padronizada, é como se ele estivesse estudando uma segunda língua, né? Exato. Ele tem a língua mãe, e aí ele vai lá e está estudando uma segunda língua. Mas, de fato, né? Porque ali ele está padronizando, né, aquelas coisas todas, e aí faz parte, né, da sociedade que a gente vive. Ô, Ribamar, eu queria te agradecer pra caramba, né? Estou fechando um ciclo aqui com 3 professores que eu admiro pra caramba, que foi a Lídia, que a gente falou primeiro, depois a Viviane Faria, e o Ribamar, que é o candidato meu da educação, como eu falei. Por razões óbvias, agora vocês acompanharam, vocês perceberam por que eu escolheria, né? Ribamar, se quer falar alguma coisa no final, não esquece, manda para mim, eu vou deixar para vocês lá na página os links mais principais que o Ribamar quer mostrar para a gente, a partir de tudo que ele falou, contato dele também, que ele quiser. E é isso. O que mais, Ribamar? Eu só queria agradecer, né? Para mim é uma alegria imensa estar aqui nessa conversa com você, né? De poder contar um pouco mais da minha experiência no laboratório. E vamos defender a educação, né? Vamos defender os professores, né? Eles, nessa pandemia, estão extremamente exaustos, né? Extremamente desgastados, têm sido muitas vezes atacados, né? Atacados. E por gente que não entende de educação, né? Então, acho que esse é o momento da gente reunir forças. Então, eu quero aproveitar o espaço para homenagear a cada professora desse Brasil, que de uma maneira ou de outra, seja tradicional ou não, né, tem buscado dar o seu melhor para fazer com que a gente tenha, para que essa juventude, né, tenha um futuro melhor. Então, viva os professores. Das dificuldades, né? Apesar das dificuldades. Viva a educação. E também, o Ribamar, com esse papo da gente aqui, fica uma homenagem ao ensino médio, né? Ao ensino, assim, aquele que ensina lá no ensino médio, com a sua atitude, com as palavras que você disse aí, dessa importância, e da galera porque o ensino médio é muito negligenciado, né? Pois você tem uma consolidação no ensino fundamental, eu sempre falo isso, mas muitos não vão para o ensino médio, consequentemente não vão para o ensino superior, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer com que mais pessoas cheguem ao ensino médio, né? Que não seja só sobra, né? Exatamente. Sobrou para mim aquilo lá, né? Então, às vezes sobra para a pessoa, mas a pessoa fica orgulhosa, feliz e ali, como é que chama? Realizada, como é o seu caso. Né? E olha, você está falando de uma coisa interessante, porque eu não entendia por que a colação de grau do curso técnico lotava a quadra, que não tinha nem espaço nem para sentar. E quando o aluno faz o curso técnico, muitas das vezes, junto com o médio, ele é o primeiro da família que está se formando. Caramba. E aí vai 30, 40 pessoas da família. É caravana. Aí eu fui entendendo, eu falei, caramba, olha mais uma vez o julgamento, né? Porque na colação de grau a gente valoriza muitas vezes só o superior, mas no técnico, pelo menos lá na nossa realidade, é um evento. Sim. A galera sai de cidade que é 1 hora, 2 horas de viagem para ir para a colação de grau, porque aquele indivíduo, aquele menino, aquela menina é o primeiro da família. Aquilo deve envolver a cidade inteira, né, Ribamar? Sim. Na estrutura, né, para receber esse Vem ônibus, vem van, vem tudo. Onde para esses ônibus, a cidade tem que se envolver, a estrutura. Ribamar, obrigado de novo, então. Quero deixar um abraço com saudade para você. A gente sempre se encontrava aqui em Brasília. Teve até uma viagem minha para ir, que a gente teve que cancelar. Eu nem me lembro. Cancelar, verdade. Mas, enfim, de qualquer forma... Um dia vai dar certo. Deixo meu abraço, mas pelo menos foi bom a gente bater um papo aqui, né? Matar a saudade um pouco. E mostrar essa conversa aí. Mostra para a galera lá do CAIS, sim, né? Pode deixar. Da revista, e os nossos amigos da ADC também. Um abraço para todo mundo. Valeu, Ribamar. Fica com Deus, tá? Abração. Valeu.